Olá, querido líder de célula, seja muito bem-vindo a mais um estudo da célula. E que semana empolgante, né? Nós temos quilo do amor, batismo, recepção, muita coisa acontecendo. Eu espero que a sua célula seja fantástica, tá bom? O estudo de hoje vai se basear na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 13. E o tema é um chamado urgente à santidade. Gente, eu confesso para você que quando eu me debrucei sobre esse texto e sobre o estudo, eu vi o quão importante é esse assunto, não só para abordarmos, mas para fazermos um check-up em nossa vida. E a gente vai começar o estudo da célula com a seguinte pergunta, para a gente abrir aí a discussão na célula. Em um mundo onde se valoriza mais a aparência, a aceitação social, né, do que a integridade e a verdade, até que ponto temos permitido que o pecado se infiltre e se normalize em nossa vida e como podemos buscar autenticamente a santidade em meio a essas pressões? Pois é, hoje as pessoas vivem pela aparência, né? E isso é uma coisa muito sutil do coração do homem em relação à sua vivência com Deus. Então, eu creio que Deus, o Espírito Santo, tem muita coisa a ministrar em nosso coração nessa célula e eu sei que vai ser top, em nome de Jesus. Bom, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, revela um problema dentro da igreja terrível, um problema moral. A ponto de até os pagãos, o texto diz que Paulo relatou isso, que até os pagãos não achavam normal o que estava acontecendo. Imagina só, até aqueles que não eram cristãos achando que não era normal aquilo que estava acontecendo dentro da igreja. Quer dizer, terrível, era uma situação caótica mesmo, né? A igreja, no entanto, não apenas tolerou o pecado, mas parece que ela se orgulhava, né? Parece que ela assim, não, nós estamos sofisticados, a gente está por cima, a gente entendeu, a gente amadureceu. E aqui não é uma questão nem de amadurecimento, aqui é uma questão de pecado mesmo, de aceitação de viver o pecado. E o apóstolo Paulo, então, ele está convocando a igreja à urgência da santidade. E é sobre isso que a gente vai estudar. Primeiro ponto é lamento ao invés de orgulho. Paulo, ele fica extasiado e fala, poxa vida, gente, parece que vocês estão se orgulhando das atrocidades que estão acontecendo no meio da igreja, ao invés de vocês se lamentarem, ao invés de vocês colocarem a boca no pó, orar, pedir perdão, se arrepender, parece que vocês estão convivendo e estão tendo orgulho de ter uma igreja que funciona, mas que caminha junto com o erro, caminha junto com o pecado, e é sobre isso que Paulo vai dizer. Ele nos lembra da necessidade da sinceridade e verdade ao lidar com o pecado e das consequências de não o tratar apropriadamente a questão do pecado, né? Pecado é pecado, pecado é nocivo, o salário do pecado é a morte. Então Paulo está falando, olha gente, vocês estão brincando com fogo e vocês vão se queimar, mais ou menos isso. Então, nosso comportamento diante do pecado diz muito sobre nossa relação com Deus. Paulo está exortando a igreja e olha só, algo tão específico, mas tão geral, tão universal para hoje, para nós também, né? E cabe aí uma pergunta, né? Em sua opinião, como podemos garantir o enfrentamento ao pecado com o devido lamento e ação? Porque quando a gente se depara com o pecado, a gente tem que lamentar, a gente tem que botar a boca no pó, chorar, se arrepender, não ter orgulho como essa igreja estava praticando, né? Mas como que a gente deve fazer isso? Quais são as ferramentas, né? Oração, Bíblia, como é que tá essas questões, como é que tá o seu relacionamento com Deus? Bom, essa primeira pergunta é fantástica, dá pra gente conversar muito aí, cuidado para não passar do horário, porque essa célula aqui vai dar o que falar. Segundo ponto é uma atitude radical contra o pecado. Então Paulo, ele convida a uma postura firme e inegociável em relação ao pecado. Paulo falou, gente, não dá para viver desse jeito, isso não agrada a Deus, isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a Bíblia e a gente deve evitar, né? Então ele fala, vocês devem evitar uma associação íntima com esse tipo de gente e achar que isso é normal, isso não é normal, né? A gente tem que tomar cuidado também para não ir para o extremo, né? Porque a gente fala assim, não, a gente tem que combater a religiosidade, mas a gente começa a ser liberal, né? Permitindo tudo, não é bem assim também, a gente tem que ter o equilíbrio e nos pautar na palavra de Deus para saber o que agrada e o que não agrada a Deus. A Bíblia ela é bem clara e bem específica em relação a essas situações. Bom, não se trata de evitar julgar por causa de nossos próprios pecados, mas de se opor ao pecado em nós
e ao nosso redor. É ter a consciência de que o pecado é real, ele é nocivo e que ele me atinge, atinge o outro e a gente precisa ter uma postura em relação ao pecado. Cabe a seguinte pergunta: diante dessa verdade bíblica, como você tem tratado o pecado em sua vida? Você tem sido corajoso ou corajosa em se opor ao pecado ou tem evitado esse enfrentamento? Ou temos varrido para debaixo do tapete? Dá pano para manga, hein? Esse ponto 2 também é uma pancada, né, gente? E terceira e última questão: pães sem fermento. Paulo, em sua carta aos Coríntios, faz uma analogia profunda utilizando o fermento para representar o pecado. Com um pouco de fermento pode alterar toda a massa, um pequeno pecado. Não é que existe pecadinho e pecadão, mas o pecado praticado, ele pode então alterar toda a nossa vida, toda a nossa história, né? Aí a gente trabalha algumas coisas em relação ao que as Escrituras vão dizer sobre Israel no deserto, Davi, Salomão, mas Paulo nos relembra que todos, né, através de Cristo, fomos purificados do pecado e somos chamados a viver essa realidade, esse sacrifício na cruz, né? Paulo nos lembra que devemos levar uma vida em vitória, né? Andar em vitória sempre, se arrependendo, orando, buscando a presença de Deus. Duas questões aqui. C.S. Lewis nos lembra de algo essencial. Comente a seguinte frase: o nosso relacionamento com Deus é como um espelho que reflete a sua luz. Se o espelho estiver sujo, entre parênteses aqui, com pecado, sua luz não será refletida de maneira tão brilhante. Comente aí com a célula o que cada um acha dessa afirmação, né? Lembre-se de uma coisa, sempre partindo de você. Olhe para você, né? Lembra do texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sempre partindo de você, nunca analisando a partir do outro, mas sempre a partir de você. Segundo ponto e último, considerando a analogia do fermento e a importância da santidade, onde você vê áreas de fermento em sua vida que precisam ser entregues a Deus para que você possa refletir mais plenamente a luz de Cristo na sua vida, na sua família e na vida de outras pessoas. Bom, eu espero que essa célula ela traga crescimento a nós, ao nosso coração. Eu quero concluir dizendo: somos exortados a viver em santidade, reconhecendo e nos arrependendo de nossos pecados. A questão não é ser perfeito, lembre-se disso, não é perfeição, mas é buscar continuamente a pureza e a transformação em Cristo, que nós temos através da cruz de Cristo. Último detalhe para você lembrar com a sua célula. De domingo agora, dia 19, temos batismo e recepção de novos discípulos. Todos que estão aí da sua célula já são discípulos da igreja, preencheram o formulário, fizeram o curso. Invista um tempinho aí perguntando e providencie então o preenchimento das fichas. Eu sei que domingo nós teremos uma grande festa. Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.